Amém, então, irmãos. Graças a Deus. Estou aqui tentando uma tecnologia nova, usando um novo microfone, né? Espero que dessa vez dê certo. Bom, o que eu queria compartilhar com os irmãos é um tema muito importante. A gente tem falado muito sobre isso, né? A questão do reino de Deus. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto do reino de Deus. Na semana passada, nós compartilhamos sobre santidade e perfeição, né? Como que esse processo de santidade e perfeição é a forma como o Senhor escolheu para nós caminharmos, né? E que a gente precisa buscar isso, que isso não vai vir automaticamente na nossa vida, a gente precisa buscar. Irmãos, como que eu tropecei essa semana nesse aspecto, nisso? Eu falei assim, eu preciso buscar mais, e quanto mais eu queria buscar, menos eu buscava. O Senhor tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, pode ter acontecido com os irmãos também. Mas o Senhor falou, é porque Ele já estava nos preparando que enfrentaríamos adversidades, né? Então assim, quanto que a gente precisa ter isso em mente, irmãos? Porque a perfeição e a santidade é a forma que o Senhor trabalha conosco? Porque Ele quer formar em nós a imagem a imagem santa do Senhor Jesus. Então por isso o Espírito está nos transformando. Mas Ele só vai conseguir concretizar esse processo se nós estivermos como, irmãos? Se nós não desprezarmos o primeiro amor. Lembra? Se a gente estiver com o coração sempre buscando, quebrantado diante dele, sempre buscando aquela relação com ele, se nós esquecermos isso, esse processo de santidade e perfeição para a nossa vida. A gente continua sendo filho de Deus, a gente continua com os problemas, mas a nossa transformação para. Aí quando a gente volta para a comunhão com ele, aí ele volta novamente nos aperfeiçoar. É assim, irmãos. É uma realidade. Isso é uma realidade tanto individual quanto coletiva. Tanto na nossa vida pessoal como a igreja. Se cada um parar, parou o trabalho do Senhor nessa igreja. Então, irmão, é urgente voltar para o primeiro amor. É urgente voltar para o quebrantamento. É urgente voltar para a relação com Ele como igreja, para que a igreja volte novamente. Porque lembra que Ele falou, eu sou aquele que tenho nas minhas mãos, numa mão tenho as 7 estrelas e na outra mão eu tenho os 7 castiçais, que são os 7 candeeiros. E eu sou aquele que passeio no meio dos candeeiros. Ou seja, aí ele fala, se você não se arrepender de ter me abandonado, eu vou retirar o teu candeeiro do lugar. Ou seja, eu continuo passando no meio dos candeeiros, mas no teu lugar eu não passo. Ou seja, você continua com a obra, você continua como filho de Deus, mas o meu fluir na tua vida para. Irmãos, e isso ele está falando para a igreja. Para a igreja. Não é para eu individualmente, é para a igreja. Ou seja, se toda a igreja perdeu o primeiro amor, parou o fluir do Senhor aqui nessa igreja. Então a gente precisa urgentemente voltar ao primeiro amor. Vamos para a palavra de hoje? Irmãos, reino de Deus. Mas olha o título da palavra. Um reino de tolerância. Vírgula. Por enquanto. O reino de Deus é um reino de tolerância. Vírgula. Por enquanto. Porque não vai ser sempre de tolerância, não. Mas por enquanto, é de tolerância. Vamos entender todo o contexto para a gente chegar, culminar nesse elemento. O reino de Deus como um reino de tolerância com um tempo determinado. Amém? Queria convidar os amados para ler comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Tá? Eu vou ler rápido por causa do tempo, irmãos. O texto diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Senhor, fala conosco essa noite. Senhor, fala aqui no nosso coração, nos desperta, Senhor, para o crescimento na Tua Palavra, para o crescimento no reino de Deus, para assumirmos nossa responsabilidade como Teus filhos, Pai. Fala conosco essa noite, apesar de nós, Senhor, apesar de quem nós somos, fala conosco, te rogamos encarecidamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Irmãos, o Senhor falou algo para Eva, para Adão, né, e depois para Eva, e que a serpente quis trocar. O que o Senhor tinha falado para eles? Olha,
podem comer de todas as árvores, menos daquela árvore ali. Porque o dia em que vocês comerem daquela árvore, certamente vocês vão morrer. Mas a serpente chegou e perguntou para Eva, o que Deus falou mesmo? Aí Eva repetiu isso, aí ela foi contradizer. Mas é claro que isso não vai acontecer. Deus falou isso, mas isso é mentira. Na verdade, Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Irmãos, o que Deus tinha dito é que eles morreriam. Que tipo de morte o Senhor estava falando para Eva? Não era uma morte física, naquele momento. Comeu e morreu, morte física. Mas era uma morte espiritual. Era uma morte de conexão. Era uma conexão entre o casal, entre Adão e Eva, com Deus. Essa conexão se perderia. E isso para Deus significava uma morte. Mas a serpente, ali no caso o diabo, que tomando o corpo da serpente, a serpente sempre quer macular, ela sempre quer manchar o caráter de Deus. O diabo sempre quer manchar o caráter de Deus. Ele sempre quer falar para nós, Deus não é tão bom assim, olha para a tua vida. Se Ele fosse tão bom, você não estava passando por essa dificuldade. Olha para esse teu problema, Ele te abandonou, Ele não é tão bom assim não. Irmãos, parece que isso é algo que constantemente volta na nossa mente, porque a nossa mente ainda está contaminada pelo pecado. E isso é o quê? É fruto da fala do diabo, que quer sempre manchar a imagem de Deus. É óbvio que Deus tinha falado de uma morte que entraria na humanidade se Adão e Eva desobedecessem a Deus. Irmãos, e desde esse momento, desde essa queda, uma natureza entrou no homem e passou a escravizar toda a humanidade. Todos os homens que são descendentes de Adão e Eva agora estavam escravizados pela natureza de Satanás colocada dentro do homem. Então, essa natureza escravizada foi o que passou a imperar. O homem não tinha condições de se libertar dessa natureza, porque essa natureza mandava em nós. Não é isso que nos fala Paulo, explicando para a igreja em Éfeso? Ele diz assim, olha, Éfeso capítulo 2, versículo de 1 a 3, Deus, o Senhor, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha, quando pecamos, quando Adão e Eva pecou, morremos em nossos delitos e pecados. Morremos e uma natureza se assenhorou de nós, se tornou senhor de nós. Nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, o que eu quero dizer? Que a partir daquele momento, a partir daquele ato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, a natureza de Satanás entrou no homem. E quando a natureza de Satanás entrou no homem, um espírito entrou no homem. É o pecado. É esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Atuou na nossa vida soberanamente durante muito tempo. Soberanamente durante muito tempo. Isso criou uma natureza escrava do pecado. Por mais que o homem quisesse não dar vazão ao pecado, não tinha como, porque a vontade, é como Paulo fala, sabe, às vezes eu quero fazer as coisas tudo certinho, dar na lei de Deus, mas existe uma vontade dentro de mim que me oprime. Essa é a natureza humana, essa é a natureza do diabo implantada dentro de nós. A partir desse momento, a terra se tornou um caos, por causa do homem. A terra não era um caos. O Senhor tirou a árvore da vida, lembra? O Senhor tirou a árvore da vida, tirou o homem do jardim do Éden, do paraíso, colocou o homem na terra e falou, agora trate da terra. Irmãos, a terra se tornou um caos. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 17, parte A. E Adão disse, Deus disse a Adão, o que Deus disse a Adão? Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa.
maldita. Irmãos, a terra se tornou maldita por nossa causa, por causa de Adão, do nosso pai primeiro, né? A terra é maldita por causa do homem. Quem é que tem destruído a terra, irmãos? É o homem. Destrói os rios, destrói o ar, destrói as plantações, destrói o planeta como um todo. Maldita é a terra por causa do homem. Porque o homem agora estava nesse planeta para reinar sobre esse planeta, agora ele mesmo se tornou escravo, escravo de uma vontade que é rebelde contra a vontade do nosso Senhor, escravo de uma vontade carnal, escravo de uma vontade de trevas. Então as trevas se apossaram da terra. Por isso, o apóstolo João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, disse assim, olha, sabemos que somos de Deus, falando da igreja, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que a igreja é de Deus, mas tirando a igreja, o mundo inteiro jaz. O que significa a palavra jaz, irmãos? Está contida, está dentro do maligno. O mundo inteiro está nas trevas de Satanás. Pô, mas comigo isso não acontece não. Acontece na nossa vida também, porque nós ainda temos a natureza humana. A gente deixa todo momento essa nossa natureza humana, sabe, crescer dentro de nós e se manifestar em algumas questões. Irmãos, o que eu quero destacar é, nesse caos que foi criado, a terra se tornou um caos, o mundo jaz no maligno, os homens fazem a vontade, não mais de Deus, mas do príncipe da potestade do ar, do espírito que está atuando neles. Por isso que a gente está vendo o caos que é a terra. O caos que é a terra. Os governos estão fora disso? Não, os governos estão dentro desse domínio satânico. As pessoas estão dentro desse domínio satânico. E Deus ficou de braço cruzado vendo tudo isso? Deus não vai fazer nada? Ele não tinha poder para reverter essa situação? Ele vai deixar agora o homem se destruir? Bom, a terra está um caos, Satanás reinando, dentro do homem a vontade de Satanás, o homem não consegue se libertar disso. Será que ele não tinha poder para resolver esse problema? Deus tinha poder, mas olha a forma como o Senhor escolheu para mudar esse quadro. Tem uma forma, irmãos, que ele escolheu para mudar esse quadro. A terra, o caos. A terra, o caos. Reinando sobre a face das trevas. As trevas reinando. Através do príncipe da potestade do ar e através da carne dentro de nós, sendo uma conexão direta. Mas Deus resolveu trazer a vida divina dele, que estava no jardim do Éden, na árvore da vida, que o homem tinha que ter se alimentado e não se alimentou, e foi tirada. Deus resolveu novamente trazer essa árvore e colocar na disposição dos homens. Colocar à disposição dos homens, para que os homens se alimentem dessa vida e através do alimento, do hábito de se alimentar dessa árvore da vida, os homens possam romper com a natureza adâmica caída, possam romper com essa vontade da carne que tenta escravizar. A partir da morte de Cristo, tá? E da descida do Espírito Santo, o fruto da árvore da vida foi posta novamente a cada um de nós, irmãos. Veja se não é o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz, 1 João, capítulo 1, versículo 2. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é muito profundo. Olha o que esse texto diz, irmãos. E a vida se manifestou a nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Qual era a vida que estava com o Pai e nos foi manifestada, irmãos? É a pessoa o Senhor Jesus, era a vida encarnada, em pessoa, era a vida que estava com o Pai, era a vida eterna, encarnada e posta novamente aos homens. Olha o que diz o apóstolo João, capítulo 6, versículo 57, a parte B. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor falando isso. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão
que desceu do céu. Ele era o pão que desceu do céu. E ele estava falando para os discípulos se alimentarem dele, porque quem se alimentasse dele, por ele viveria. E ele completa dizendo: quem comer este pão viverá eternamente. Irmãos, presta atenção, quando o Senhor tirou a árvore da vida, da terra pecaminosa, qual foi a fala do Senhor? Deixa eu tirar a árvore da vida para que o homem não tome dessa árvore e viva eternamente. Foi o que o Senhor falou. Então deixa eu tirar. Agora o Senhor está falando: eu sou a vida que estava com o Pai. Quem se alimenta de mim vai viver eternamente. Então, irmãos, aquele fruto da árvore da vida que estava no jardim do Éden, disponível para Adão e Eva, e eles não se alimentaram, esse fruto foi dado novamente aos homens, na pessoa do Senhor Jesus, em forma de Espírito. E Ele está dizendo para nós: hoje nós podemos nos alimentar desse Deus maravilhoso, desse fruto maravilhoso, dessa vida, é a vida eterna que estava com o Pai, mas foi manifesta a nós. E o quanto que nós temos desprezado essa vida maravilhosa, o quanto que nós não temos nos alimentado dessa vida, porque quem se alimenta dessa vida não morrerá. Essa vida é Jesus Cristo, essa vida é o Espírito Santo, essa vida é a comunhão, essa vida é a busca, que nós falamos domingo passado, a busca da pessoa do Senhor. O Senhor fala em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham muito demais, a beça, transbordante. É vida que o mundo não pode dar, é vida, é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. Irmãos, é o que a pessoa do Senhor pode nos dar. Então Jesus, eu posso dizer isso, Jesus estava simbolizado naquela árvore. Jesus talvez fosse aquela própria árvore que foi desprezada pelo homem no Éden. Foi desprezada pelo homem no Éden. E fez com que reinasse na terra a natureza de Satanás, implantada no homem, uma natureza de desobediência, uma natureza de pecado, uma natureza de trevas, e a terra se tornou maldita por causa dessa natureza, por causa do homem. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Amém, irmãos? Olha, mas aí, então Satanás implantou a vontade dele no homem, tornou a terra esse caos que é hoje. O Senhor veio e trouxe novamente a árvore da vida, ou seja, a possibilidade de nós nos alimentarmos dele. Então, irmãos, nós que recebemos o Senhor, nós que já recebemos a pessoa do Senhor, dentro de nós fica uma espécie de uma dualidade. Nós ainda temos a natureza humana, nós ainda temos o pecado dentro de nós, mas nós temos também a vida de Deus. A grande diferença nossa para as demais pessoas é que as pessoas só têm o pecado dentro delas. Então elas não conseguem se livrar do pecado, porque o pecado escraviza. Nós não, nós fomos libertos da escravidão do pecado, quando a vida de Deus, em forma de Espírito, entrou dentro de nós. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós só nos submetemos ao pecado se a gente quiser. Se a gente quiser. Mas se nós não quisermos, o Senhor nos dá toda a condição de vivermos livre do pecado. Como? Se alimentando do fruto da vida, que é a pessoa do próprio Senhor, que está dentro de nós, que está expressa na palavra, que a gente consegue acessá-la através de uma adoração, através de um coração quebrantado, através de uma oração, de um choro, através de uma comunhão. Irmão, o Senhor está disponível para nós. Nós é que temos desprezado. Nós temos desprezado. Irmãos, preste atenção, surgiu uma oposição e todos nós participamos dessa oposição, uma espécie de uma dualidade, o bem e o mal, a todo momento. Aí, essa oposição entre o caos e a vida, eu vou chamar de caos o mundo com a natureza do diabo, eu vou chamar de vida nós, a igreja, com a essência de Cristo em nós. Amém, irmãos?
Olha a situação dúbia que se criou. O caos diz para nós a todo momento, esse caos que está dentro de nós, o pecado que está dentro de nós, a natureza do diabo que está dentro de nós, que é a natureza adâmica que nós recebemos do nosso pai Adão, tá dentro, ela fala dentro de nós assim, ó, acumule bens, cara, se enriqueça, você precisa disso. Aí do outro lado, a vida de Deus diz assim, faz isso não, doa o que você tem, dependa de mim, seja simples e confie que eu vou te ajudar. Ó, de um lado, nosso, sabe, de um lado, você precisa disso, você precisa, do outro lado, falando, você não precisa disso, seu pai conhece você, ele vai te sustentar. Prosseguindo, o caos diz, está com vontade? Faça, perde tempo não, rapaz, você está com vontade? Não perde tempo não, você ainda tem a tarde inteira. Tem uma letra de uma música que fala assim, né? Você tem a tarde, vai, faz, está com vontade? Faz, seja feliz, se satisfaça, afinal de contas você quer. Aí a vida diz assim, você até pode fazer isso, mas te convém como filho de Deus? Te convém como filho de Deus? Não. Ah, então se negue a você mesmo e teu pai vai te recompensar. Ó, a nossa natureza falando, cara, eu tenho vontade. A outra natureza falando, não convém, é filho de Deus, não convém, abra mão, teu pai vai te recompensar. Aí o caos vem e diz, não sabe explicar essa situação, tá difícil de explicar? Mente, rapaz, finge, dissimula, quem sabe você vai convencer e você vai se safar desse prejuízo aí. É o caos, dá um jeito, fala uma mentirinha, não tem problema não. Aí a vida vem e diz, fala a verdade. O pai da mentira é o diabo, fala a verdade. Independente da circunstância, mesmo que não te beneficie. Mas se você falar a verdade, você vai honrar o Senhor, você vai honrar o nome dele e ele também vai te honrar. Ó, dualidade dentro de nós. Não para por aí, irmãos. O caos diz assim, trai a tua esposa, rapaz, trai teu marido. Vai lá, vai ser só uma vezinha, vai ser feliz, rapaz. Para os namorados, transa com o teu namorado, rapaz, vai lá e não perde esse tempo não. Vocês não gostam do outro, vocês não vão casar? Então vai em frente, tá tudo certo, rapaz, tá a natureza humana falando. Aí fala assim, jovem, cometa todo tipo de impureza, o corpo é teu, cara, tu tá com vontade. Perca tempo não, rapaz, não deixa de ser boba, a vida é curta demais, aproveita. Irmãos, qual é a natureza que nunca falou isso no teu ouvido? No meu fala. Não vai falar no nosso? Fala aqui. Ó. Aí o Senhor, a vida, vem do outro lado e fala assim, não faz isso não, rapaz, ama a sua esposa, seja fiel a ela. Honre o nome do Senhor no teu namoro. Não ceda aos teus desejos, mas aproveita o teu relacionamento para honrar, para demonstrar a honra que você dá ao Senhor. Honra. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu quero honrar, eu quero abrir mão daquilo que eu posso fazer para honrar a pessoa do meu Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Isso é a vida falando. Mantenha o corpo em santidade, afinal de contas, teu corpo foi comprado com sangue, não te pertence mais. Busque o meu reino e aguarde o cumprimento de minhas promessas. Creia, porque elas vão acontecer. Creia, desenvolva o coração de fé. Irmãos, é o caos e a vida. Nós estamos assim. Quem não tem a vida de Deus, quem não é filho de Deus, não tem a vida falando que não, tem só o caos. Só o caos aqui, ó. Por isso que é a escravidão do pecado. Faz mesmo, tua vontade, não dá mole, vai, curte. É só o caos falando, só a natureza pecaminosa falando. Nós que somos filhos de Deus, não. Ainda tem a natureza de Deus falando aqui, ó, para com isso, ceda, abre mão disso, faz morrer essa natureza. O caos diz, se tiver oportunidade, fica com esse pouquinho aí do teu patrão, rapaz, afinal de contas ele é rico, ele tem muito, e vai fazer falta não, deixa de ser bobo, rapaz, dá um jeito aí. A vida diz, não pegue o que não é seu, mesmo que você esteja precisando, me honre no pouco, que eu vou te abençoar. Amados, é sempre um caminho para nós, tem sempre dois caminhos, a palavra fala de dois caminhos, um largo, que é a nossa vontade, que nos agrada, é o que a gente quer, e um outro estreito, que nos chama para abrir mão da nossa vontade, mas para caminhar submissa à vontade do nosso Pai. E são poucos os que entram por esse caminho, mas aqueles que entram por esse caminho, irmão, sabe, tem da parte do Senhor a promessa de ser manifesto com Ele em glória. Ele falou, quando eu me manifestar,
vós sereis manifestos comigo em glória. Amém? Mas é para aqueles que entraram no caminho estreito, irmãos. Para eu e você, que já estamos nesse caminho, não tem como fugir, irmão, nós já estamos nesse caminho estreito. Por mais que a gente queira fugir, nós já estamos nesse caminho estreito. Mas essa dualidade vai durar para sempre, Alex? Vai durar para sempre? Será que isso vai acontecer para sempre? Será que a gente vai assim? Aí entra aquilo que eu falei lá no início, irmãos. A igreja é um reino de... Já perderam, né? Lá no início, a igreja é um reino de tolerância. Igreja é um reino de tolerância. Vírgula, por enquanto. A igreja é um reino de tolerância, vírgula, por enquanto. Por que por enquanto? Vocês vão ver por que por enquanto. Isso vai durar para sempre? Não, vai ter um momento que isso vai acabar. A vontade do nosso Senhor vai ser soberana, ela vai imperar sobre a terra, de forma que ninguém vai ter como escapar dela. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 11, versículo 17, a parte B. Olha só. Graça te damos, Senhor. Apocalipse 11, 17. Graça te damos, Senhor. Ou seja, Senhor, te rendemos graça. Por quê? O Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Irmãos, interessante isso aqui, né? Te damos graça porque o Senhor assumiu o seu grande poder e passaste a reinar. Significa que nesse momento o Senhor tem um grande poder? Tem. Mas Ele está exercendo esse grande poder? Não. Ele está tolerando. Ele tolera que no reino dele ainda haja pessoas não submissas à vontade dele. Ele tolera que os filhos dele estejam em rebelião contra ele, porque nós nos rebelamos a todo momento. Ele tolera, irmãos. Ele tolera. Mas vai ter um momento em que ele vai finalmente levantar do seu trono. Ele vai assumir o seu grande poder. E ele vai começar a reinar. E ninguém vai fugir do reino dele. Ninguém. Todos vão ter, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele só não assume esse poder agora, porque se ele assumir o poder dele agora, todo mundo se dobra diante dele de uma vez por todas, porque ninguém consegue ficar em pé diante do senhorio dele. Por isso ele se esvazia da sua glória para entrar na nossa esfera. Mesmo sendo Deus, ele se esvazia da sua glória, porque, irmãos, se ele entra como Deus, a terra toda se dobra diante dele, porque nós somos apenas criaturas diante do Criador. Essa frase, né? Abrir mão do poder, abrir mão do poder, abrir mão do poder. Por que o Senhor fez isso? Porque ele abriu mão do poder. Irmãos, ele era Deus, ele é Deus, esvaziado da sua deidade, da sua divindade, para tratar com a rebelião de Satanás, que não possuía deidade, mas queria ser como Deus. Então, nós vemos um Deus com um plano. Olha só, irmãos. Quando a gente vê Satanás em rebelião, a terra rebelada, e o Senhor tinha o poder para destruir tudo isso, mas ele não faz. Por quê? Porque ele tem um plano. Ele tem um plano diante da criação. Ele tem um plano. Nós estamos servindo a um Deus que tem um plano, irmãos. Ele tem um plano. Por isso que ele é Deus. Por isso que ele é Deus. Ele tem um plano. E esse plano mostra para nós o quanto ele é misericordioso, o quanto que ele é maravilhoso, o quanto que ele é bondoso. É por causa desse plano. Sabe qual é o plano dele, irmãos? 1 João 1:3
Diz assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, o plano do Senhor, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Captaram qual é o plano? O plano do Senhor foi e é nos incluir na relação perfeita entre o Pai e o Filho. Uma relação perfeita. O homem foi incluído ali, irmãos. Ele nos incluiu nessa relação. Então o plano dele é esse homem pecador, arrependido, salvo por Cristo, colocado agora na comunhão do Pai e do Filho, trabalhado por essa comunhão, santificado por essa comunhão, aperfeiçoado por essa comunhão, se tornado Cristo por essa comunhão. Esse homem ou esse grupo de pessoas, eles vão se levantar na terra e eles vão tratar com essa criatura que se rebelou contra ele, com esse ser tão pequeno que se chama diabo. O plano do Senhor, por isso ele abriu mão do seu poder para nos incluir nessa relação, para mostrar que ele tem um plano. Irmãos, ele é tão... Às vezes a gente fala do diabo, né? Ele é criatura, irmãos. Mas ele está esse tempo todo, está não sei o quê. Irmão, ele é tão pequeno, que lá em Apocalipse capítulo 20, quando chegar o tempo, o Senhor trabalha com tempo, lembra que a gente já falou de tempos? O Senhor dá um tempo? Tem um tempo dele assumir o seu grande poder? Apocalipse capítulo 20, ele vai assumir o poder. Depois os irmãos leiam. Quando chega lá Apocalipse capítulo 20, o Senhor fala que saiu um anjo, um anjo da parte de Deus, pegou o diabo, a antiga serpente, o dragão, o amarrou e colocou ele numa prisão por 1000 anos. Irmãos, um anjo fez isso. Um anjo. Você viu como é que ele podia resolver isso rapidamente? Mas ele resolveu, irmãos, nos incluir nessa comunhão. Mas quando chegar o momento de Satanás ser preso, ele vai ser preso no estalar de dedos, irmãos, porque ele não é nada diante da pessoa do nosso Senhor. Por isso que ele é misericordioso, porque ele incluiu a mim e a você. E a pergunta é: o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para deixar o Senhor concretizar a obra dele em nós? O que nós estamos esperando? Irmãos, esse tempo de misericórdia, esse tempo de bonança vai ter fim, vai ter fim. Eu creio que nós vamos estar vivos quando o Senhor assumir o seu grande poder e passar a reinar. Eu creio porque na história da humanidade falta pouca coisa para isso acontecer, falta pouca coisa. Mas se por acaso ele nos chamar antes, né, para nós vai ser a data limite da multiplicação dessa misericórdia. Então, irmãos, quando ele hoje nos chama para abrir mão da nossa vida, ele nos chama para isso, né, irmãos? Abre mão dessa vontade torta que o diabo colocou em você. Abre mão, cara. Irmãos, ele não está pedindo que nós façamos nada do que ele próprio não tenha feito, porque ele se esvaziou da sua deidade. Ele se esvaziou e ele veio, ele entrou nessa esfera. Irmãos, ele vê ali os seus criaturas feitas por ele, humilhando ele, cuspindo nele, zombando dele, e ele abrindo mão da essência de quem ele é, ele abrindo mão para deixar com que a vontade do Pai prevalecesse, para deixar que os tempos, o kairos de Deus se completasse, até chegar o dia em que ele vai assumir o seu grande poder. Então hoje, irmãos, ele nos chama para abrir mão das nossas vontades. Hoje na igreja, o Senhor reina, mas esse reino é um reino de tolerância, irmãos. Um reino no qual o rei tolera a existência do inimigo, tolera a desobediência dos seus filhos súditos. Esta tolerância está relacionada ao tempo que o Senhor concede ao seu propósito eterno, para que seus filhos se filiem, se purifiquem, e isso desautorizará Satanás em sua rebelião.
e autorizará o agir de Deus, do Senhor, punindo o diabo. A igreja, irmãos, é um reino de tolerância, por enquanto. A igreja é um reino de tolerância, por enquanto. Porque vai chegar o dia em que Apocalipse, capítulo 11, versículo 17, vai se cumprir. E todos nós poderemos dizer: graças a ti damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era. Porque finalmente, Senhor, só assumiu seu grande poder e passaste a reinar. Amém, irmãos? Aleluia! Convido os irmãos, então, a fechar os seus olhos. Sempre assim, irmãos, uma oração, porque eu acredito no poder da oração. Eu acredito que a oração, ela pode mudar a realidade. Nós tivemos um testemunho aqui hoje disso. A oração pode mudar a realidade. Quero que você feche os seus olhos e fale com teu Pai. Fala: Senhor, é verdade, dentro de mim há essas duas naturezas, uma humana, diabólica, e uma divina, santa. Senhor, eu tenho, muitas das vezes, cedido a essa natureza humana e diabólica. Mas essa noite o Senhor me deu a oportunidade, Senhor, de me arrepender dessa fraqueza espiritual, sabe, de confessar os meus pecados e de te pedir, Senhor, que o teu reino, que a natureza divina, que a comunhão com o Pai e com o Filho seja total em minha vida, Senhor. Que o Senhor prevaleça acima de todas as coisas. Senhor, eu não quero te envergonhar com a minha vida, mas eu quero honrar o teu nome, Senhor, em todo o meu proceder. Senhor, cada fase da vida que eu vivo seja uma oportunidade de eu expressar a glória do teu nome, Senhor. Eu honrar o teu nome com as minhas atitudes, Senhor, com os meus atos, sabe, de eu evocar a responsabilidade de ser um filho de Deus e de testemunhar para todas as trevas que tão de perto nos assedia, que nós somos do Senhor. E porque nós cometeríamos uma maldade tão grande contra o nosso Deus, de nos desviarmos dele. Senhor, essa noite possa ser uma noite de retorno. Senhor, que não seja só mais uma noite, que não seja só a ministração de mais uma palavra, Senhor, mas que seja de fato o teu Espírito falando. Tá vendo? Eu estou te falando, estou te convencendo aqui agora. Se volte para mim, não abandone o primeiro amor. Se volte para a dependência. Se volte para o quebrantamento. Fale comigo, ore, abre o coração, vence o comodismo, vence as dificuldades, vence a fraqueza espiritual, porque em mim há vida, e a vida em abundância. Eu sou o fruto da árvore da vida, se alimente de mim, porque quem de mim se alimentar, por mim viverá, e quem se alimentar de mim, ainda que morra, viverá. O Senhor nos dá essa oportunidade essa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos transfere de uma esfera caída para a esfera do teu reino, Senhor. Nos transfere. Como filhos teus, nós assumimos essa responsabilidade essa noite, Pai, de brilhar a tua luz diante dos homens, de nos quebrantar diante do Senhor. Senhor, de fazer valer esse reino. Senhor, de usar de toda essa tua tolerância, que se chama graça, que se chama misericórdia, para nos aperfeiçoarmos, para deixar o Senhor reinar sobre as nossas vontades. Portanto, Senhor, todo comportamento equivocado nosso, nós queremos abrir mão agora essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Queremos abrir mão, Senhor, para deixar que a vontade do Pai prevaleça sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Você pode dizer amém essa noite? Aleluia, glória a Deus.